Ah, essa aula de hoje, então, a gente vai abordar nosso conteúdo de metálicas, certo? Por que eu estou fazendo isso? Eu pensei em deixar essa mesma estrutura dessa matéria com videoaula e deixar um tempo para tirar dúvida. Só que esses conteúdos eles já estão em projeção e geralmente quando eu coloco eles, eu monto uma videoaula, eu reduzo muito o conteúdo que eu coloco no quadro, para não ficar uma videoaula tão pesada, e abordo mais o que eu falo. Então eu deixo muito detalhe no que eu estou falando e deixo de escrever. Só que essa parte da matéria tem muito análise de tabela, muita análise gráfica. Então, no exercício, por exemplo, eu sempre vou ter que voltar numa tabela para poder puxar os dados, para a gente entender onde a gente está buscando esses dados. Então, montar uma videoaula sobre isso vai ficar meio complicado. Eu tenho que colocar o projetor para poder fazer aquela transição que eu faço na sala. E acho que não ia ficar muito bacana ficar fazendo isso, até porque o espaço lá do meu quadro é muito reduzido. Então eu fiquei batendo cabeça. Até ontem, até a aula de ontem, eu estava ainda na cabeça que ia fazer videoaula. Estava montando um jeito. Como eu vi que ia ficar meio complicado, eu passei para tentar fazer essa aula aqui no Zoom. Então eu vou tentar usar o conteúdo do slide junto com a mesinha aqui para a gente tirar algumas dúvidas mais pontuais. Beleza? Vamos ver se vai dar certo. Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui nesse decorrer, vocês podem mandar aqui no chat e a gente vai tirando dúvida e vai continuando. Como se fosse a aula mesmo ao vivo. Ok? Bom, esse início de segundo bimestre, a gente vai entrar no dimensionamento de elementos comprimidos. Vocês já tiveram ali dimensionamento de estrutura tracionada, de elementos de barras tracionadas, e barra comprimida acaba sendo a mesma análise. Por quê? A gente continua trabalhando com esforço normal. Então é como se eu tivesse aqui aquela mesma barrinha. Barrinha essa que pode ser um pilar, que é o caso aqui, ou pode ser banzos aqui da treliça, ou as nossas diagonais de treliça, são elementos que podem estar submetidos a esforço normal. Então a gente continua trabalhando com estruturas de esforço normal. Mas por que a gente tem essa análise separada de tração e de compressão? O motivo é simples. Primeiro, estrutura metálica. A estrutura metálica é sempre uma estrutura esbelta, certo? Quando eu aplico um esforço de tração numa estrutura dessa, qual que é a tendência dessas barras aqui? Elas sempre ficarem retilíneas, certo? Por quê? Eu consigo fazer uma barra retinha, perfeita na indústria? Não, é impossível. Então essas barras aqui elas sempre vão ter alguma distorção. Então eu vou construir aqui minha chapa metálica, mas ela pode ter uma imperfeiçãozinha aqui, certo? Vem toda meio tortinha. Quando eu aplico o esforço de tração, qual que é a tendência dessas imperfeições aqui? Elas ficarem mais retas possíveis. Então, quando eu aplico tração, eu estou corrigindo a minha barra, meu elemento que está sendo submetido a esse esforço. O que não acontece na compressão, certo? O que vai acontecer na compressão? Quando eu aplico uma força contrária, o mesmo esforço normal, porém agora comprimindo, essas imperfeições aqui, elas vão atrapalhar o funcionamento dessa barra. Porque agora, essas imperfeições aqui com a compressão, quanto maior for essa imperfeição aqui, mais fácil da minha barra perder a estabilidade lateral. Então, eu tenho imperfeição aqui. Se eu pegar aqui e der um zoom nesse pedacinho, é como se eu tivesse algo parecido com isso aqui na minha barra, e eu aplicando uma compressão, em cada pedacinho desse vai surgir um momento, uma excentricidade. E esse momento vai tender a minha barra a levar lá para o lado. Quando eu aplico essa compressão aqui dessa maneira, numa barra que ela é imperfeita, vai surgir o que a gente chama de flambagem, certo? Então, o que é a flambagem por flexão? É você aplicar uma força de compressão e surgir uma flexão lateral, uma perda de estabilidade lateral devido a essas imperfeições geométricas. Ok? Bom, então, o que eu posso dizer a respeito disso? Quando eu trabalho com estruturas muito esbeltas, mesmo eu tendo o mesmo tipo de esforço normal, e o material aço, como a gente viu lá em concreto, mesmo ele tendo a mesma resistência à compressão e à tração, mas isso é uma característica do material, certo? O material aço ele tem a mesma resistência à compressão e à tração, então o escoamento dele é o mesmo. Porém, quando eu tenho estruturas mais magras, aqui está relacionado com
com a condição geométrica da estrutura, a flambagem tende a reduzir a resistência desse elemento, certo? Então, eu não vou ter a mesma resistência à compressão e atração nesse caso, devido ao comportamento do material, à fabricação desse material, a esbeltez, que é o que a gente chama aqui. Beleza? Bom, e como é que a gente faz para determinar, então, essa resistência? Qual é a perda de resistência devido à flambagem numa barra comprimida? É isso que a gente vai ver. Bom, além desta flambagem aqui que acontece de maneira global, porque isso aqui geralmente é um perfil. Então, eu tenho um perfil I. Como a gente pode ver aqui, quando eu aplico uma compressão, essa barra aqui ela vai flambar globalmente. É o que estava aqui no slide anterior. Toda a barra está flambada. Mas nessa flambagem aqui, as chapas que compõem o meu perfil I, se vocês olharem aqui, elas não estão sofrendo flambagem. Só que eu posso ter uma flambagem local também. Por quê? Esses perfis aqui que a gente trabalha, eles também têm chapas muito finas, porque a seção transversal dela que é composta é muito fininha. Então, dependendo do nível de compressão, ao invés de eu ter uma flambagem global, que é a flambagem de todo o meu elemento, de toda a minha peça, eu posso ter a flambagem local, que é a flambagem da mesa ou da alma dos meus perfis. Eu posso ter uma flambagem, eu posso ter outra flambagem, ou eu posso ter as duas acontecendo ao mesmo tempo. Então, esses dois fenômenos aqui, eles reduzem em muito a resistência do nosso perfil, certo? Então, vocês vão ver que no final, dependendo da esbeltez do meu perfil, eu posso ter uma diferença ali de até 40% ou 50% da resistência do meu material. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está dimensionando elementos comprimidos em uma estrutura metálica. Beleza? Pessoal, tiver alguma dúvida, vai mandando no chat. Deixa eu ver se alguém mandou aqui e está aparecendo certinho. Tá tranquilo. Até aí, tranquilo, pessoal? Deu para entender? Show! Eu ia falar Gilmar Protásio e os dois mandam na hora. Né? Não precisa nem perguntar. Vamos lá. Bom, então como é que a gente determina essa resistência, essa força que vai gerar a flambagem do meu perfil? Esse aqui é um conteúdo que era para ser abordado na parte de resistência dos materiais 2, só que ele não é contemplado no nascimento, então vocês acabam não vendo essa parte de flambagem, que é uma base muito importante para a gente. Quando a gente vai dimensionar qualquer elemento comprimido, existe uma carga que é a carga teórica de ruptura à flambagem. Isso acontece para um pilar perfeito. Mesmo existindo aqui, caso não existissem essas imperfeições que a gente está vendo aqui, que eu desenhei, se eu tivesse um perfil perfeito, retinho, linear, o material sendo elástico, linear, tudo perfeito, o meu pilar ele teria uma carga que, por consequência, iria gerar a flambagem lateral. Essa carga a gente chama de carga crítica de Euler, certo? Então, do que depende aqui essa carga que vai gerar essa flambagem? Opa, volta. O módulo de elasticidade, nosso E. Então, o material aqui, quanto mais resistente for ele, quanto maior for esse valor, maior é a carga crítica que ele vai ter que ser suportado para romper a flambagem. A inércia. Por que a inércia é mínima? Porque a tendência de um perfil é ele flambar em torno do eixo de menor inércia. Como assim? Vamos supor, vamos botar o nosso perfil mais conhecido, nosso perfil I. Esse perfil I, ele tem dois eixos de inércia. O eixo X, um pouco torto, né? E o eixo Y. Vamos dizer que esse aqui está reto. Bom, quando ele flama globalmente, pensa nisso aqui, no plano e indo para a tela, certo? A altura dele está aqui, vindo para o rosto de vocês. Quando eu aplico uma compressão, ele vai tender a ter aquela perda de estabilidade lateral. Ele vai tender a ir para o lado, para a horizontal, ou para a esquerda para a direita, ou vai querer ir para cima ou para baixo? Com certeza, ele vai querer ir. Isso aí, vai na direção de X, certo? Ele vai querer ir na parte horizontal aqui. Ou seja, a inércia que está governando essa flexão é a inércia em torno do eixo Y. Porque a flexão está acontecendo aqui em torno desse eixo. O momento dele vai acontecer em torno desse eixo de cá. Voltando aqui para a gente conseguir enxergar melhor, naquela imagem que a gente tinha visto.
Aqui, ó. Aqui eu tenho o eixo X que está vindo nessa direção e o eixo Y para cima. Então, o eixo de menor inércia, ele está flambando indo para a horizontal, que é em torno do eixo Y. A flexão está acontecendo em torno desse eixo Y que está aqui, que no caso é o nosso menor momento de inércia. Beleza? Bom, e aqui embaixo entra K vezes L ao quadrado. O que é esse K vezes L? L é o comprimento da coluna. Fica muito claro de ver isso. Voltando aqui. Quanto mais alta for minha coluna... Opa, passei demais. Quanto mais alta for a minha coluna, maior, mais esbelta, mais magra ela vai ser. Então, maior é a tendência dela sofrer flambagem. Por consequência, então, a minha carga crítica vai ser menor. Quanto mais alta ela for, mais esbelta ela é. Por consequência, eu preciso de uma carga menor para ela romper. Então, por isso que ela entra aqui embaixo. Como o L ao quadrado. Quanto maior for o L, menor é a carga crítica que vai gerar a ruptura desse pilar. Certo? E dentro disso aqui, percebam que o vão é elevado ao quadrado, certo? Então, o vão ali, essa altura, ela mexe muito na carga crítica. E além disso, tem esse K. O que é esse Kzinho aqui? São as condições de contorno. Porque percebam, eu posso ter várias condições de contorno no meu pilar. Meu pilar ele pode ser apoiado na base e apoiado na parte superior. Onde que eu vou ver isso? Geralmente no próprio pórtico. Vou voltar aqui lá naquela parte inicial. Aqui eu tenho meu pilar, certo? Se eu adotei uma base rotulada aqui e aqui em cima eu também tenho uma ligação rotulada entre minha treliça e meu pilar, eu posso falar que essas duas pontas aqui são rotuladas, é um pilar birrotulado. Então, quando ele for sofrer a flambagem, o que vai acontecer? Ele vai ter uma rótula aqui, uma rótula aqui. Então, a flexão lateral acontece dessa maneira. Quando isso acontece, eu estou dizendo que a flambagem acontece ao longo de todo o seu comprimento. Então, eu não tenho um acréscimo nem uma redução de comprimento. Esse K, para esse caso aqui, ele é 1. O comprimento de flambagem, que é o que a gente fala, que é justamente esse K vezes L aqui. Vou voltar. Esse K vezes L vai ser o mesmo valor de L, que é o comprimento do pilar. Então, eu não tenho mudança nesse comprimento de flambagem. Quando que eu vou ter alteração? Diga, Gilmar. O desenho do pórtico, deixa eu voltar aqui. Este aqui? Não, esse aqui está rotulado. Então, tem um apoio rotulado embaixo e rotulado em cima. Mas a rótula, ela é horizontal aqui, tá vendo? O pilar está rotulado. Só que eu não posso prender ele na vertical, senão ele não vai sofrer flambagem. Vai ter um apoiozinho rotulado aqui, tá vendo? Então, o pilar ele pode descer. Se ele não descer aqui, não tem flambagem. Mas ele está aqui rotulado nessa borda. Tanto que o ponto está fixo aqui. Quando ele é solto, está fixo em... Isso, né? Que esse caso aqui é fixo em Y e em X também. Essa rota segundo dando 2K. Só o Z, que é a altura, que não tá fixa. Até porque se você prender o Z também, o pilar não funciona. Ele não vai receber carga. Show? Isso aí. Bom, esse caso que você falou também, de fixo na base e solto na parte superior, pode acontecer. Então, por exemplo, se eu tiver uma caixa d'água. Vou fazer uma caixa d'água aqui. Vamos supor que eu queira fazer um pilar único em caixa d'água. Bem difícil ser feito em mistura metálica, mas tudo bem. Então eu posso ter lá um pilarzão. Faço uma base aqui em cima. Vamos dizer que está reto. E aqui eu venho e coloco a caixa d'água. Se isso aqui for em pilar metálico, essa fundação aqui vai ter que absorver momento. Porque ó, se bater um vento lá de cá, ou bater um vento lá de lá, a única estrutura que está segurando essa base aqui é essa fundação. Aqui em cima está livre. Ele pode vir para cá, pode vir para lá. Então, esse tipo de contorno aqui é um engaste na base, subindo até a parte superior. Certo? Então, neste caso aqui, eu estou com uma condição de contorno diferente. Ó.
quando eu vou ter o comprimento de flambagem, o que vai acontecer? Aqui em cima ele está solto, ele pode vir para cá. Aqui embaixo ele está fixo, ele não rotaciona. Então a minha estrutura vai fazer mais ou menos isso aqui. O comprimento de flambagem é quando eu tenho uma parábola perfeita. Então, para eu ter uma parábola perfeita aqui nesse caso, a minha barra tem que voltar para o lado de cá, como se tivesse um espelhamento aqui desse comprimento. E esse comprimento aqui de baixo, comprimento teórico que a gente fala, é o mesmo que a gente tem aqui em cima, que é o da base do pilar, para eu formar a parábola perfeita. Então, nesse caso aqui, o comprimento de flambagem vai ser 2 vezes o comprimento do pilar. Então, a gente fala que esse K aqui é igual a 2. Certo? Então, o comprimento de flambagem nesse pilar ele é o dobro do comprimento real do pilar, devido às condições de contorno, engaste e livre. É o que a gente tem aqui no próximo slide. Ó. Deixa eu ver esse chat. Beleza? Então, olha assim, ó. Aqui eu tenho ó, rotulado e rotulado, meu K é 1. Então, o comprimento de flambagem continua o mesmo. Para o engastado e livre, ó, o K é igual a 2. Eu vou ter 2 vezes o comprimento de flambagem para formar uma parábola. Aí eu posso ter alguns outros exemplos, por exemplo, engastado e apoiado. Quando eu tenho engastado e apoiado, aqui eu não permito rotação. Então, quando eu comprimo aqui minha barra, aqui ela começa uma parábola e quando ela chega nesse ponto, eu tenho um ponto aqui de mudança de curvatura. Quando isso acontece, então, ó, mudou a curvatura, então minha parábola agora ela é reduzida. Então, o comprimento de flambagem passa a ser aqui da extremidade até esse ponto. Nesse caso aqui, 70% do comprimento total. E para diferentes tipos de condições de contorno, igual engaste, a parábola vai começar aqui no meio. Então, o K passa a ser 0,5. Então, a gente vai mudando esse comprimento de flambagem. Ah, tá. Beleza. Tranquilo, pessoal? Tem aqui alguma dúvida? Beleza? Pessoal, daqui a 7 minutos, a gente vai fazer um intervalinho forçado do Zoom. Aí eu vou pegar o link da segunda aula e vou colocar lá no fórum de vocês, certo? Aí depois, quando acabar aqui, a gente dá uns 5 minutinhos. Quer dizer, acabou que eu já coloco o link lá. Aí depois dos 5 minutinhos a gente retorna a aula, para a gente poder continuar ela. Bom, então dessa forma aqui, a gente determina a carga crítica com o comprimento de flambagem, modo da cidade e a inércia da seção transversal, a gente determina a carga crítica. Mas essa carga crítica aqui, vou falar com vocês, é a carga crítica real, de Euler. Ela acontece para esses seguintes casos aqui. Coluna isenta de imperfeições geométricas. Então, eu tenho uma coluna retilínea. Então, olha só, mesmo tendo imperfeição, se eu não tivesse imperfeição, se fosse uma perfeita, ela também iria romper com flambagem. Chega um momento que ela não consegue suportar e ela não tem como descer e vai para o lado. Então, essa carga aqui é uma carga para uma coluna sem imperfeição, material com comportamento elástico linear, um material perfeito. Mesmo o aço, ele sendo um material elástico, ele não é tão perfeito assim. Então, a gente tem que considerar algumas imperfeições nele. E uma carga perfeita centrada, ou seja, tem que ter uma carga normal, que ela vai estar sendo aplicada no centroide da seção. Só que isso também é muito difícil de se garantir na prática. Como assim? Eu tenho lá meu pilarzão. Ixi, aqui é melhor fazer... Vamos usar, né, as ferramentas que o software me proporciona aqui. Então, aí não tem uma identificação. A gente vai ver como que é feito isso. Então, ó, aqui a carga ela tem que ser considerada como centrada. Para essa carga crítica para o valor de carga de ruptura ser o valor da carga crítica de Euler. Só que isso é muito difícil de acontecer. Geralmente eu vou botar uma viga aqui, a carga vai estar um pouco deslocada, a própria imperfeição vai fazer essa carga não ser centrada. Então a carga real de ruptura ela é bem inferior à carga crítica de Euler. Isso a gente vai ver nos exemplos. Então como que eu faço para calcular essa redução? Na verdade não é uma redução. A forma de dimensionamento desses pilares foram feitos com base em ensaios. Então ensaiou-se vários pilares
para chegar a uma curva que relacionasse os valores de ensaio com os valores de carga crítica de Euler. Certo? Então, a gente vai ver como que foi feito isso, qual que é a curva que a norma usa para esse dimensionamento e como que a gente vai fazer. O importante aqui agora é entender esse conceito aqui de carga crítica. Mas vamos lá. Mas a gente vai ver hoje ainda. Calma. Então, percebam. Ó. Porém, as colunas reais possuem imperfeições geométricas oriundas do processo de fabricação, como eu tinha falado antes. Além disso, é impossível garantir a perfeita centralização do carregamento. Assim, uma coluna real possui uma carga crítica inferior ao da coluna ideal. Justamente o que eu falei ali anteriormente. Bom, então olha lá. Esse aqui é um gráfico de carga com o deslocamento, com quanto que esse perfil aqui está perdendo estabilidade lateral. Então, ó, na verdade, quando eu tenho uma coluna perfeita, eu vou aplicando carga, como eu não tenho imperfeição, não existe esse deslocamento inicial. Ele continua centrado absorvendo carga. Quando ele atinge a carga crítica, ele perde uma vez a estabilidade. Então, chegou nessa carga aqui, ó, o deslocamento vai para infinito. Então, aqui é a minha carga crítica de ruptura por flambagem. Então, ele continua reto, chegou na carga, ele vai para o lado, rompe. Quando entra um pouco de imperfeição, ó, eu vou aplicando carga. Ele já começa com a imperfeição aqui embaixo, ó, um sigma zero, que é a imperfeição geométrica do material. E eu vou aplicando um pouco de carga, essa imperfeição vai aumentando, até chegar uma hora que ela perde o controle e rompe. E o valor de ruptura nesse caso aqui, ó, menor do que a carga crítica de Euler. E ao ponto que eu vou colocando mais imperfeição, ó, que começou com imperfeição do material. Depois vem a perfeição aqui é o perfeito, aqui é a imperfeição do material, e aqui é a imperfeição geométrica e tensão residual, que a gente tinha visto lá quando a gente falou um pouco de materiais. Quando a gente entra com isso também, ó, a carga crítica vai só reduzindo. Então, a carga real de ruptura, colocando todas aquelas imperfeições que a gente viu, ela é muito menor do que a carga crítica de Euler. Só que perceba que a gente pode relacionar as duas. Ó. Aqui eu tenho valor de redução. Se eu souber o quanto que é essa redução aqui, eu consigo calcular a carga real em função da minha carga crítica de Euler. Então, ela vai ser muito importante para a gente conseguir relacionar. O que foi feito para se dimensionar isso? A primeira coisa que foi feita é a gente entender o gráfico de tensão e deformação, de força por esbeltez. A primeira coisa que se observou, a carga crítica, ela é função da esbeltez do meu pilar. O que é a esbeltez? A gente já viu que a flambagem, ela leva algumas coisas em consideração, certo? A gente viu que quanto maior é o comprimento do meu pilar, maior a tendência dele romper, flambagem. Então, aquilo mexe na carga crítica. Então, ó, a esbeltez, que a gente chama de I, tem a ver com o comprimento do meu pilar, certo? Além disso, tem a ver com a inércia, certo? Quanto maior for a inércia, menor a tendência. Então, a inércia fica aqui embaixo. E tem a ver com a área também, certo? Quanto maior a área do meu pilar, mais carga ele consegue absorver. Então, esse raio de giração, que é o que a gente chama aqui, raio de giração, não, desculpa, a esbeltez do meu pilar, deixa eu trocar aqui, ele tem a ver com o comprimento, tem a ver com a inércia e tem a ver com a área. Da inércia e da área, que são propriedades geométricas da seção, a gente chega ao raio de giração. A gente viu que a carga de ruptura está muito relacionada com a esbeltez desse pilar, que tem a ver com o raio de giração, que é uma nova propriedade geométrica da seção. O que é o raio de giração? É a raiz da inércia dividido pela área. Então, quanto maior é esse raio de giração aqui, maior é a resistência do pilar à flambagem, certo? E como que a gente calcula a esbeltez desse pilar? Esse lambda, a gente vai ver daqui a pouco, nada mais é que o comprimento, já que quanto maior é o comprimento, maior é a tendência desse pilar sofrer flambagem, dividido por esse raio de giração, certo? E percebo, aqui pode ser x e y. Então, eu vou ter raio de giração tanto em x como raio de giração em y. Então, diferente da flexão, onde a minha propriedade principal é a inércia, e na tração, onde a propriedade principal é a área, para compressão em elemento metálico,